Olá a todos, meu nome é Leandro, sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. Bom, o título da aula que eu vou apresentar agora é Os níveis de organização dos seres vivos. Bom, os seres vivos apresentam diversos níveis de organização, desde algo mais simples, menor, diminuto, que é um átomo, até um nível maior, macroscópico, que é todo o planeta Terra, toda a biosfera, que é a esfera da vida. Bom, vamos iniciar pelo menor. Apesar do átomo não ser a menor partícula conhecida, ele é uma partícula pequena e amplamente estudada. Não é possível tirar fotos de um átomo, porque não existe nenhum instrumento de medida, nenhum instrumento de visualização capaz de registrar algo tão pequeno. No entanto, nós temos modelos que explicam como que ele funciona. Nenhum explica perfeitamente o funcionamento dele, mas traz algumas aproximações. Por exemplo, essa é uma representação de um átomo. E ela se assemelha com o quê? Se assemelha com um Sol, e ao redor desse Sol, alguns planetas, alguns astros orbitando. Lógico, um átomo, como eu disse, é muito pequeno. Um Sol é extremamente grande. Aqui ao lado dessa figura tem uma outra representação de átomo. O que seria essa parte central, que seria o Sol, é o núcleo do átomo, que é formado por dois tipos de partículas. Uma partícula azulada com carga positiva chamada próton. Ao lado, uma partícula avermelhada com carga nula chamada de nêutron. Ao redor desse núcleo tem mais uma partícula que ela é cerca de 1.400 vezes menor do que essas partículas do núcleo. Ela é chamada de elétron. No entanto, ela tem uma carga equivalente ao próton, mas negativa. Agora, quais são os tipos de átomos que nós temos na natureza? Até agora, descritos na Terra, existem cerca de 118 átomos diferentes. Sempre é atualizado, essa informação é atualizada. E qual é a diferença entre um átomo e outro? A quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Essa figura mostra a diferença entre os tipos de átomos. Se o átomo tem apenas um próton no núcleo, ele é chamado de átomo de hidrogênio. Se ele tem 2, átomo de hélio. Se ele tem 3, lítio. Agora eu tenho, por fim, um bem maior, 92 prótons no núcleo, que é um átomo radioativo, o urânio. Se nós combinamos átomos, nós formamos um nível acima, que são as moléculas. Então, a molécula é um conjunto de átomos. Eu coloquei 3 figuras aqui. A primeira figura, muito conhecida, a molécula de água, cuja fórmula é H2O. Qual o significado disso? 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio, que pode ser representado por H2O, onde esse 2 abaixo do H, do hidrogênio, são os 2 átomos de hidrogênio. E como o oxigênio é só 1 e não tem nada aqui na frente, significa 1. Uma outra molécula muito importante, presente no nosso dia a dia, é o gás carbônico, ou dióxido de carbono. Nós inspiramos na respiração vários gases. Gás nitrogênio, gás oxigênio, gás argônio e outros. O gás carbônico também. Na nossa expiração, que é a liberação do ar dos pulmões, nós liberamos muito mais gás carbônico do que nós absorvemos, nós inspiramos. Então o gás carbônico ele é formado por 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. E a fórmula também pode ser representada por CO2. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Carbono tem só 1, não tem nada aqui na frente. Bom, vocês podem estar se perguntando, mas como assim? Esse oxigênio está vermelho e esse está azul. É só uma representação aqui. É o mesmo átomo, os dois. Agora, uma terceira molécula, maior, a molécula de um açúcar, que pode ser glicose, pode ser frutose. É a principal fonte de energia dos seres vivos, os açúcares. A fórmula é 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio.
é uma molécula relativamente maior do que essas duas, mas existem moléculas centenas de vezes maiores do que esse açúcar. O amido é um exemplo. Bom, no nível superior, no nível acima, quando eu tenho várias moléculas agrupadas, eu tenho uma organela ou organoide. Quando eu tenho várias organelas reunidas, eu tenho uma célula. Começar pelas células. O que vem a ser uma célula? É a unidade da vida. A partir das células, nós podemos começar a discutir sobre a ideia de vida, porque elas têm vida. Célula, 3 tipos diferentes eu coloquei aqui. Uma célula animal, típica de animais, lógico. Célula vegetal, típica de plantas. E célula bacteriana. A bacteriana é muito mais simples, tem menos organelas. Agora, a célula vegetal e animal são mais complexas. Eu acho que é interessante fazer uma comparação, uma analogia entre uma célula e uma fábrica, onde cada organela é um componente dessa fábrica. Por exemplo, quem é o gerente de uma fábrica? É aquele que comanda. Quem que comanda as atividades dentro de uma célula? O núcleo, que é essa região central. Dentro do núcleo tem o DNA, o material genético, que é ele que controla as atividades de uma célula. Agora, por sua vez, quando nós respiramos, o oxigênio vai para os pulmões, entra na corrente sanguínea e é direcionada para as células. Na célula, esse oxigênio vai para as mitocôndrias, que é essa organela aqui, avermelhada, e lá também terá moléculas de açúcar, que eu mostrei no slide anterior. O oxigênio vai quebrar o açúcar e liberar a energia, que é essa energia que eu estou utilizando aqui agora para poder dar essa aula, e vocês estão acompanhando em casa, fazendo anotações, gastando essa energia que a mitocôndria está produzindo. Bom, quando eu agrupo células, eu reúno elas, eu formo um tecido. Eu separei 2 tipos de tecidos. Nessa foto é uma representação, não é real, é apenas uma montagem, um desenho. Essa é uma foto de microscopia real. Tecido nervoso, tecido muscular. A célula muscular ela é alongada, esticada, todas juntinhas, umas próximas das outras, de tal forma que ela fique bem rígida, porque o músculo tem que ser rígido. Quando uma fibra muscular rompe, tem um estiramento que é muito comum em atletas, né? Aqui, cada célula dessa é chamada de neurônio. Neurônios são células ligadas com a atividade do cérebro, por exemplo, pensamento, memória, percepção de estímulos do meio ambiente. Agora, quando eu agrupo os tecidos, eu formo os órgãos. Aqui eu separei 3 órgãos conhecidos. Primeiro, o coração, que é integrante do sistema circulatório. O coração é uma bomba que bombeia o sangue para o resto do corpo, para as diversas partes do corpo, né? Esses órgãos aqui, um par de órgãos que fica na região da barriga, em formato de caroço de feijão, do tamanho aproximadamente do punho, são os rins, que têm a função de filtrar o sangue, remover as impurezas e produção da urina. Esse outro órgão aqui, avermelhado, é o fígado. Bom, quando nós reunimos órgãos, nós formamos os sistemas. Novamente, o coração, formando o sistema circulatório. Junto do coração, nós temos artérias, temos veias, nós temos vênulas, temos capilares, arteríolas. Isso tudo distribui o sangue para o corpo inteiro. E dentro do sangue nós temos oxigênio, nós temos nutrientes para nutrir todo o corpo, as células do corpo. E também é um sistema de transporte para remover a sujeira do sangue e entregar para o rim para a formação da urina, né? Bom, o próximo sistema, o sistema esquelético. O corpo humano tem aproximadamente 206 diferentes tipos de ossos. É um sistema que tem a função, dentre várias funções, dar suporte para o corpo, dar sustentação para o corpo, reserva de substâncias importantes como cálcio. Sistema muscular. O corpo humano tem cerca de 560 diferentes tipos de músculos. Tem várias funções também, permitir tanto a locomoção quanto a movimentação do nosso corpo em geral, quanto a locomoção.
ela tem a função também de produção de calor, energia para o nosso corpo. Sistema respiratório, que é formado pela cavidade bucal, pelas fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e os pulmões, relacionados com a respiração do nosso corpo. Sistema digestório, processamento, metabolização do alimento que entra no nosso corpo e fornecimento de nutrientes para as nossas células. Bom, quando nós juntamos esses sistemas, nós formamos um organismo. Aqui, nessa figura, está a sobreposição de vários sistemas até formar um organismo humano. Então, aqui nós temos o sistema esquelético, aqui nós colocamos o sistema circulatório, o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema muscular, o sistema tegumentário, que é a pele, por fim, formando um organismo. Outros organismos, não só humano, um cogumelo, um inseto, um ornitorrinco, que é um mamífero um pouco diferente, um mamífero que bota ovos, um mamífero que tem bico. Vegetais também são organismos, um anfíbio, um sapo, e uma minhoca. Bom, agora, quando nós juntamos vários organismos da mesma espécie, num tempo específico e num espaço específico, nós temos uma população. Agora, por que tempo e espaço? Porque, imagine uma população humana, a população de seres humanos de Barretos. Por que tempo? Os seres humanos que habitam hoje Barretos é a mesma população das pessoas que viveram há 10 mil anos, há 10 anos? Que viverão daqui a 10 anos? Não, populações diferentes. E por que espaço? A população de Barretos é a mesma de Colina, de Bebedouro, de São José do Rio Preto? Não. Então, população, esse conceito, é sempre ligado com o tempo e com o espaço. Então, aqui, uma pequena população de chimpanzés, uma população de zebras, de elefantes, de suricatos ou suricates, uma população de tuiuius, uma população de flamingos rosa, de aves, ave pinguim e ave arara azul, e vegetais também tem populações, musgos, uma população de musgos. Quando, na sequência, nós agrupamos várias populações no tempo e no espaço, nós temos uma comunidade. Duas figuras. Essa figura aqui, uma comunidade na savana africana, onde tem 3 populações visíveis. Temos girafas, zebras e gazelas. Lógico, tem outras populações aqui nesse ambiente. Tem bactérias, tem fungos, outros animais dispersos aqui, aves. Agora, uma comunidade aquática, alguns peixes, várias populações têm peixes com coloração azulada, amarelada, com tom róseo e outros animais, outros seres vivos presentes ali também. Quando nós agrupamos várias comunidades, vários seres vivos, num tempo e num espaço específico, e além disso, nós nos preocupamos com a parte não viva, ou seja, o que não tem vida nessa foto? A água, nós temos um solo, areia no fundo, nós temos gases dissolvidos nessa água. Então, tanto a parte viva quanto a parte não viva, juntas, interagindo, forma um ecossistema. Agora, vários ecossistemas, por sua vez, formam toda a biosfera. Ou seja, biosfera, bio significa vida. Esfera, um círculo, que é o formato da Terra, um círculo com os polos levemente achatados. A esfera da vida é um local onde é possível que haja seres vivos, né? Lógico, seres humanos já saíram dessa região e vieram para a região do espaço, né? Mas grande parte fica concentrada a uma altitude de até um quilômetro, mais ou menos. Enfim, esse era o conteúdo que eu queria ter apresentado. Espero que tenha apreciado esse conteúdo e bons estudos a todos.